A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Êxodo capítulo 2, versículos 11 a capítulo 3, versículo 1 diz assim:
Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Este capítulo 2 do livro de Êxodo envolve 80 anos da vida de Moisés. Os versículos 1 ao 10 falam do seu nascimento, e nesse período de tempo Moisés fala durante 40 anos da vida de Moisés, que ele foi criado lá no Egito, e ele foi treinado em toda a ciência, em todas as artes. Ele foi criado pela filha de Faraó, e ele era então o neto adotivo de Faraó, que na época o Egito era a maior potência, era o maior império, e com muita probabilidade Moisés iria ser o herdeiro do trono do Egito. E ele foi preparado, ele foi moldado, ele foi treinado para ser o sucessor de Faraó. E por 40 anos ele esteve lá no Egito, vivendo ali, conhecendo tudo aquilo que ele poderia conhecer, estudando, talvez se fosse hoje, nas melhores escolas, com os melhores professores, tendo o melhor que poderia haver de educação naquela época, e foi preparado para reinar. E dos versículos 11 ao versículo 25, quando entra no capítulo 3, outros 40 anos se passam da vida de Moisés, mas agora num fato muito diferente, em que ele não está mais no conforto da sua casa, no conforto do palácio lá de Faraó, mas agora ele está no deserto de Midian, sozinho, desamparado, porque ele errou a vontade de Deus para a sua vida em determinado momento. Muitas vezes nós sofremos em nossa vida também porque nós erramos a vontade de Deus. Outras vezes nós sofremos em nossa vida, ainda que estivéssemos certos, mas vem uma luta, vem uma perseguição. Muitas vezes, quando praticamos a verdade e somos íntegros e temos um coração reto, ainda assim muitas vezes o inimigo se levanta e vem nos perseguir, e pessoas se levantam e vêm nos perseguir, e muitas vezes nós sofremos coisas, ainda que andamos com Deus, ainda que vivamos uma vida reta, ainda que vivamos uma vida correta, ainda que vivamos uma vida pura, ainda assim muitas vezes nós sofremos perseguições. E Moisés, agora a Bíblia diz no versículo 11 que naqueles dias Moisés já era grande. Na verdade Moisés estava com 40 anos de idade, e lá no seu coração ele já sabia o plano de Deus para a sua vida, meu querido.
Moisés sabia lá no seu íntimo qual era o sonho de Deus para ele. Moisés sabia lá no seu coração: o Senhor vai usar a minha vida, o Senhor tem um plano para mim. Eu estou sendo treinado para libertar o povo de Israel. Em algum momento durante estes 40 anos iniciais da vida de Moisés, Deus falou com ele, Deus colocou algo no seu coração: Moisés, você é o homem que eu estou preparando para livrar o meu povo, para livrar o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava escravo lá no Egito, e estava sofrendo, e estavam clamando a Deus, e começaram a clamar ao Senhor. A Bíblia diz, e quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu o clamor do seu povo. Meu amado, porque esta é uma verdade das Escrituras: Deus sempre ouve o clamor do seu povo, quando o seu povo é sincero, e ora com sinceridade, e clama ao Senhor, e chora diante dele. Ele sempre tem os seus ouvidos atentos à nossa voz, ainda que no momento nós não estejamos vendo nada. E Deus estava ouvindo. E Deus falou para Moisés. E Moisés pensou: um certo dia ele viu um egípcio que estava batendo em um judeu que era escravo lá em um hebreu. Moisés tomou as dores daquele escravo judeu. E Moisés então foi para cima daquele egípcio, e a Bíblia diz que ele olhou de um lado, e olhou e não viu ninguém, e olhou de um lado e olhou do outro e não viu ninguém. Então ele pulou sobre o egípcio e matou o egípcio, e enterrou e escondeu o egípcio, porque ele pensou no seu coração: se eu matar aquele homem agora, Israel vai reconhecer que eu sou o libertador, os judeus vão me seguir, eu vou livrá-los agora do cativeiro. Mas ele cometeu um erro, talvez o maior erro aqui, até esse ponto da sua vida, foi ele ter errado o tempo certo de Deus para a sua vida, o plano de Deus que Deus tinha para ele. Ele agiu no momento errado. Deus iria usá-lo, mas aquele não era o momento e não era o método. Quando nós erramos a vontade de Deus, muitas vezes nós sofremos, meus amados. Quando nós erramos o tempo de Deus, muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes as dores vão vir em nosso coração porque nós demos um passo que não deveríamos ter dado. Muitas vezes nem isso acontece, mas muitas vezes vêm as lutas sobre as nossas vidas, ainda que estejamos andando de maneira correta. E Moisés pensou: eu vou libertar o povo. Mas aí no dia seguinte estavam lá 2 judeus brigando, e Moisés então chegou e falou para eles: olha, vocês são irmãos, vocês não deveriam brigar. Então um judeu que estava, um hebreu que estava batendo no outro, olhou para Moisés e falou: quem é você? Quem é você? Você acha que você é o juiz sobre nós? Quem te colocou por juiz? Por acaso você vai querer me matar como você matou o egípcio ontem? E Moisés então temeu, porque ele pensou: descobriram aquilo que eu havia feito e escondido aquele homem, alguém viu? Porque muitas vezes nós pensamos que ninguém viu, mas muitas vezes alguém viu coisas que nós fazemos e que não deveríamos fazer. E ele falou, a Bíblia diz que isto chegou aos ouvidos de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó procurava agora matar a Moisés, e Moisés temeu, e Moisés fugiu para a terra de Midian, para o deserto, e ficou neste deserto por 40 anos. A sua vida mudou radicalmente de um dia para o outro. Em um dia ele estava sendo preparado para herdar um trono, em um dia ele tinha todo o conforto, em um dia ele estava lá no topo, em um dia ele tinha sempre, era o príncipe lá do Egito, mas um dia depois ele era um foragido da justiça. Ele foi para o deserto, e ele ficou ali no deserto por 40 anos, cuidando das ovelhas, cuidando dos animais, sendo treinado por Deus ali naquele tempo, sendo quebrado, sendo moldado, sendo aperfeiçoado, porque ele tomou uma decisão errada, na hora errada, no tempo errado, foi precipitado, agiu quando não deveria agir, agiu quando deveria ouvir, agiu quando deveria orar, agiu quando deveria pedir a direção de Deus, agiu pelas suas próprias emoções do momento, agiu pelos seus sentimentos de agora, quando ele não deveria tomar posição nenhuma. Eu já vi muitas vezes pastores fazerem coisas assim. Constroem igrejas, tomam decisões e falam: olha, eu vou fazer uma grande obra, e depois de um tempo se sentem frustrados. Irmãos muitas vezes se sentem frustrados
Pessoas que tinham planos com relação ao seu casamento se sentem frustradas, se sentem no deserto, se sentem abandonadas, se sentem sozinhas, se sentem que as suas orações não estão mais sendo ouvidas, sentem que parece que Deus as deixou, que parece que Deus tinha falado tantas coisas, como Jeremias falou: Senhor, o Senhor me iludiu, porque o Senhor encheu o meu coração, e eu fiquei iludido diante de Ti, eu pensei que o Senhor iria fazer algo agora, e agora não era o tempo de Deus. Então, meu amado, muitas vezes estas coisas acontecem conosco, e nós ficamos frustrados, e muitas vezes queremos abandonar a Deus, e muitas vezes queremos abandonar a nossa fé, porque nós nos sentimos em um deserto, nós nos sentimos sozinhos, parece que ninguém mais é nosso amigo nesse instante. Então Deus tem lições preciosas para nos ensinar a respeito desse texto da sua palavra. A primeira delas, meu amado, é que os fins espirituais nunca são alcançados pelos meios carnais. Moisés pensou que iria libertar o povo pelo seu braço. Moisés pensou que iria libertar o povo pela sua influência. Moisés pensou que iria libertar o povo porque ele era famoso. Moisés pensou que ele iria conseguir êxito porque ele tinha prestígio. Mas Deus não age por meios carnais. Deus, para agir na terra, Ele não age por meios naturais. Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Os planos de Deus são sobrenaturais. Os caminhos de Deus são sobrenaturais. Os métodos de Deus são sobrenaturais. E Deus nunca quer que você tome uma decisão porque Deus te mostra um plano e você pensa: bom, eu vou fazer desta maneira, este é o melhor jeito. Meu querido, você deve orar e perguntar para Deus qual é o melhor jeito. Você pode pensar: bom, esta é a tática, este é o plano, o plano é perfeito, não há falha alguma. Meu amado, mas a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes nós nos apoiamos demasiadamente em nosso entendimento, e depois nós fracassamos, porque muitas vezes os nossos olhos veem apenas as coisas naturais. Nós devemos confiar em um Deus que vê tudo, e que enxerga tudo de maneira sobrenatural, e buscarmos a sua face, e ouvirmos o plano que Ele tem para a nossa vida naquele instante, se aquele é ou não é o momento de Deus para nós. Do contrário, nós vamos fracassar. A segunda coisa é que o tempo é tão importante quanto as atitudes e ações que nós tomamos. Porque muitas vezes você pensa: bom, o importante é agir, e muitas vezes não é, o importante não é agir, muitas vezes o importante é saber o tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Esta verdade é uma verdade tão importante que muitas vezes nós a esquecemos. Senhor, eu pensava que era agora. Não. Todos nós já sofremos esse tipo de coisa em nossa vida. Todos nós já pensamos, muitas vezes eu pensei. Muitas vezes em minha vida eu fui lá orar diante do Senhor e chorar diante dele, e falei: Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer isso agora, e Deus não fez aquilo do jeito que eu queria, não fez aquilo do jeito que eu pensava, porque aquele não era o tempo de Deus para a minha vida. Quando chegar o tempo certo de Deus para a minha vida, Ele vai realizar todos os seus sonhos que Ele tem para mim, no seu tempo, no tempo certo. Eu vou lá diante do Senhor, eu vou orar, e Deus enche o meu coração. Eu fico lá: Senhor, o Senhor me ilude, porque o Senhor coloca tantas coisas em minha vida, o Senhor coloca tantos sonhos, e muitas vezes eu não consigo dormir direito de madrugada, Senhor, e acordo, meu coração está inflamado, porque o Senhor enche o meu coração. Mas, meu amado, o sonho não é para amanhã. Muitas vezes esses planos de Deus não são para amanhã. Nós temos que saber esperar o tempo certo do Senhor em nossa vida, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então Deus tem o tempo certo para a colheita, Deus tem o tempo certo para semear, Deus tem o tempo certo para colher.
As coisas que Deus colocou em teu coração, muitas vezes o diabo vai falar para você e vai tentar te enganar, e muitas vezes vai tentar te desanimar. Eu já vi pastores abandonando o ministério porque eles se sentem desanimados, porque eles pensam: bom, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos, é agora a situação que eu estou, e pensam: bom, aquilo não era de Deus. Meu amado, muitas vezes era de Deus, era a voz do Espírito, era a voz do Senhor. Deus estava falando no teu coração, Ele já queria que você estivesse orando, mas você talvez errou o momento, errou o tempo, não era aquele tempo exato. Meu amado, o tempo é muito importante, e nós temos que ser pacientes para esperarmos o tempo de Deus para nós. A quarta coisa é que liderança espiritual é colocada por Deus e não pelo homem. Ouviram? Se você quer ser um líder no meio do povo do Senhor, ore. Ore. Eu não vejo você, mas Deus vê você. Deus julga diferente. Deus, quando Saul pecou, Deus falou: eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E chegou para o profeta Samuel e falou: Samuel, você vai lá até Belém, a casa de Jessé, e eu preparei um homem lá. E Samuel pegou o cântaro lá com o óleo e foi com o seu coração pensando: eu vou ungir o rei de Israel que Deus escolheu. E ele chegou lá e Jessé colocou todos os filhos diante de Samuel. E Samuel olhou para o mais velho, homem grande, homem forte, chamado Eliabe, homem bonito. E Samuel pensou: eu vou ungir este homem, este é o rei de Israel, este é o homem que o Senhor escolheu. Eu não tenho dúvidas de que quando Samuel, ele estava já para ungir a Eliabe, Deus falou para ele: Samuel, este daí não é o homem que eu escolhi, porque Deus não vê como o homem vê, porque o homem olha para o exterior, o Senhor porém olha para o coração. E passaram-se ali diante daquele homem todos os filhos, e Deus falou: não é este, não é este, não é este, não é este. E Samuel talvez pensou: Senhor, eu não entendo, porque todos eles são fortes, todos eles parecem que são líderes, todos eles parecem que iriam ser reis excelentes, mas o Senhor vê de maneira diferente. Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus falou para Samuel: ainda falta um. Samuel perguntou: ainda falta alguém? E falou: olha, nós temos um filho que está lá no campo, ele está lá cuidando das ovelhas. E Samuel falou: pois vão buscá-lo, porque ninguém vai comer nada enquanto não trouxerem este moço. E foram lá chamar aquele menino ainda adolescente, no final da sua adolescência. E quando trouxeram, aquele jovem entrou, a Bíblia diz, ele era um moço ruivo, de boa aparência. E quando Samuel olhou para ele, o seu nome era Davi, Deus falou para Samuel: este é o homem, unja este homem. Porque Deus olha para o coração das pessoas. Muitas vezes nós pensamos que liderança espiritual é feita porque ele é bonito, porque ele tem mais estudo, porque ele cursou a universidade evangélica, porque ele fez a faculdade teológica, ou porque ele fez isto ou aquilo. Mas isto não quer dizer que seja o homem de Deus, que Deus escolheu para fazer determinadas obras, porque liderança espiritual é colocada pelo Senhor e não pelos homens. Eu não posso separar você para o ministério, só Deus pode separar você para o ministério. Eu não posso chamar você para o ministério, só Deus pode chamar você para o ministério. O que você deve fazer é se colocar diante do Senhor. Quando você tem convicção de que Deus te chamou, nada vai abalar a tua fé. Você vai estar firme nas lutas, meu amado, porque isto aconteceu com a minha vida há 20 anos atrás. Quando um dia eu estava orando sozinho, não sabia nada destas coisas, não sabia que tinha escola bíblica, estava orando no meu quarto como sempre fazia, e o Espírito Santo falou ao meu coração, o Senhor falou: eu estou chamando você para a minha obra. E a partir daquele dia eu sabia que eu era uma pessoa chamada por Deus. Ninguém falou nada para mim, não foi o pastor que me escolheu, meu amado. Então a liderança espiritual é colocada por Deus e não pelo homem. E Moisés pensou: bom, eu sou um líder natural, eu sou o líder do povo, eu vou herdar o trono. E ele pensou: eu vou matar o egípcio e todos vão me seguir. Mas cometeu um engano terrível, porque Deus não age desta maneira.
Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. Deus é o grande Pai de amor que tem suprido cada uma das nossas necessidades dia após dia. E é realmente um grande privilégio fazer parte da família de Deus. Vem estar conosco, será um prazer recebê-los.